Shalom, shalom, shalom. Deixa eu deixar aqui uma pequena reflexão nesta frase que tem virado jargão. Esta frase tem sido recitada por várias pessoas, por crentes evangélicos, porque crentes há muitos no mundo. Agora, cristãos eleitos é pouquíssimo, é um pequeno rebanho. Então, até o diabo é crente também. O diabo é crente, mas eleitos são poucos. Então, a seguinte frase que diz assim, olha se esta frase é correta. Se não falarmos em política hoje, não podemos amanhã falar em Deus. Diz Bolsonaro em culto evangélico. Olha só. Nós estamos vivendo... Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. No tempo de igrejas politizadas, onde púlpito de igreja virou palanque. Que Deus é este que, para poder eu falar dele, eu tenho que escolher um presidente, eu tenho que falar de política, eu tenho que me engajar na política para poder falar de Deus? Que Deus é este? Se eu saiba, a Bíblia diz assim para nós: eu vos dei poder para pisar serpente e escorpião. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia e até nos confins da terra. O Deus que eu sirvo, se Ele quiser que eu fale dele, Ele me dá meios e condições, Ele vai me sustentar, Ele vai me garantir. Se Deus me envia para um local, pode ter certeza que Ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar o suporte necessário para que eu possa falar dele. Veja só, existe uma história maravilhosa e tremenda que ilustra isto. Havia um missionário que teve um chamado para ir para a África, ele e toda a sua família. Então, naquele local havia fome, havia doenças, havia tantas coisas. A junta de missões chegou para ele, os outros pastores, e disse assim: rapaz, tu vais para aquele lugar tem fome, tem peste, tu vai levar tua família para lá, vocês vão sofrer. Ele disse: ora, aquele pastor respondeu assim: ora, o Deus que me chamou para aquele local é capaz de me sustentar, me garantir, me dar o suporte necessário, com doença ou sem doença. O Deus que me chamou vai cuidar de mim. Ele é responsável por mim. Então o profeta William Branham disse assim: isto aí é um verdadeiro chamado divino. Quando a pessoa tem algo desta forma, ele tem um verdadeiro chamado divino. Então nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas se tornaram politizadas. Púlpito é palanque de qualquer político hoje. Qualquer pessoa hoje sobe no púlpito para falar em política. Isso são igrejas politizadas. Isso jamais foram igrejas de Cristo. Outra coisa, o evangelho hoje não é mais um fim, se tornou um meio. Ou seja, a finalidade do evangelho hoje não é alcançar a vida eterna. Não é ter um arrependimento, salvação, vida eterna, que é o principal. Mas hoje eles encontraram um meio de se ter um paraíso na terra. O evangelho se tornou um meio para se conseguir um paraíso na terra. Por isso que estão todos preocupados com política, quem vai entrar, quem vai sair. Ora, entre um ou entre outro, se fulano vai governar ou fulano vai continuar, isso não importa. Aqueles que estão convictos em Cristo sabem que Deus cuidará de cada um de nós. Então, o evangelho hoje se tornou um meio de se adquirir riqueza, de se adquirir bênçãos, de se adquirir um paraíso na terra, de adquirir uma casa boa, um carrão importado, tudo isso. A finalidade não é mais encontrar a vida eterna, mas ter um paraíso na terra. Agora, só para concluir, Jesus disse assim: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores se empenhariam por mim. Observa só, se empenhar por este mundo é sinal que seu reino é deste mundo. Outra coisa, quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus disse: coloca a tua espada na bainha, porque
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você acha que eu não pediria ao Pai 12 legiões de anjos para me defender? Ora, se meu reino fosse deste mundo, o Pai enviaria para mim 12 legiões de anjos. Mas Jesus completa e diz assim: as Escrituras têm que ser cumpridas. As Escrituras têm que ser cumpridas, que entre um ou entre outro, as Escrituras têm que ser cumpridas. Pois bem, só para finalizar, eu já declarei que eu vou me abster de votar. Me abster, porque eu acredito que não existe nenhum dos dois que sejam capazes, nenhum desses dois que estão aí me representa, são líderes capazes de reger uma nação, um país tão continental como o Brasil. Então, por acreditar que nenhum deles me representa, eu vou me abster. A abstenção não é covardia, é uma opção que eu tenho, por acreditar que nenhum deles me representa. E assim continuarei, porque eu sei que eu sei de uma coisa: eu elegi Cristo para governar a minha vida, e Ele é o único que eu estou interessado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom.